que é pecado? Pecado é uma palavra polêmica, usada como munição por alguns religiosos para atirar contra pessoas que pensam ou fazem coisas que estão em desacordo com a sua crença. Padres, pastores, irmãs, crentes em geral. Nós vamos revelar agora, logo após a vinheta, o que está errado com esse pecado que usam para te oprimir. Eu sou Jay Ravi. A ideia de pecado, definido nessa palavra por Deus, nunca foi criada no intuito de oprimir as pessoas e isolar elas em zona de condenação. Pecado significa, na verdade, um alerta, uma luz vermelha que se acende no mundo espiritual, indicando que você está em perigo. O uso irresponsável da palavra pecado passou a ser relacionado diretamente com a imagem de Deus, o tornando um moralista e opressor. E geralmente, todos os religiosos que usam desta palavra para atacar as pessoas esquecem de uma outra palavra, uma palavra ainda mais importante: o livre-arbítrio. Quando Lúcifer ainda era um anjo bom no céu, ele passou a ter sentimentos perigosos que o estavam levando para a zona de pecado. Deus, conhecedor de todas as coisas, não o impediu ou usou outros anjos para oprimir ele a ponto de não fazer a sua rebelião. Porque Lúcifer também, assim como nós, podia fazer uso do livre-arbítrio. As escolhas erradas dele o fizeram desejar ser ainda mais que Deus. Como podemos ver em Isaías, capítulo 14, versículo do 12 ao 14. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Após isso, o restante da história nós já conhecemos. Lúcifer incitou outros anjos contra Deus e cometeu o pecado imperdoável de rebelião. Por conta do seu pecado, recebeu a condenação eterna, a ficar preso no inferno para sempre. Como consequências, Lúcifer também deixou de ser um anjo, passando a ser consumido completamente por suas trevas, se tornando um demônio, assim como os outros anjos que estavam ao lado dele. Eles caíram na terra, onde estão numa contagem regressiva para ficarem presos no inferno para sempre. Isso deve ocorrer ao final de alguns eventos que vão passar ainda aqui na Terra e principiarão a esperada Batalha do Apocalipse. Voltando para você e nossas vidas, nos dias de hoje, a falta de cuidado e medo de estar cometendo um pecado é um perigo para cada um de nós. Assim como foi com Lúcifer, o pecado também tem consequências para nós. A primeira consequência é que o pecado automaticamente nos afasta de Deus. E igual como foi com Lúcifer, podemos ser consumidos por nossas trevas. E por sermos humanos, é ainda pior, porque quando o pecado te afasta de Deus, ele te aproxima dos anjos que caíram do céu e se tornaram demônios. Como eles já estão todos condenados e o relógio do juízo está correndo rápido para eles não têm nada a perder. Por isso, aqui na terra, trabalham famintos pela sua destruição. Ou seja, trabalham para que você esteja em pecado. Então, vamos entender o que é pecado para que você não esteja no meio deste perigo. Pecado
é tudo que pode ameaçar e prejudicar a boa saúde do seu corpo, sua mente e do seu espírito. Quando, por exemplo, você come ou bebe alimentos que podem prejudicar o seu corpo e atrair doenças, tenha consciência. Talvez, para não ficar com vontade, você coma de vez em quando, entendendo o risco deles prejudicarem a sua saúde. O melhor seria não consumi-los. Porém, se o fizer, busque ter uma rotina saudável. Outro exemplo, você ainda pode estar prejudicando a sua mente, o que é errado, ou seja, o alerta da luz vermelha indicando pecado e autodestruição. Isso acontece quando escuta músicas com letras com conteúdo sexual, agressivo, erótico, criminoso. Letras de música com mensagem subliminar, cujo conteúdo você nunca entende, porém o ritmo te traz alegria. Músicas com letras de ostentação, onde o dinheiro, o carro, mulheres ou homens são colocados como objeto de consumo. Outras músicas com letras onde mulheres se colocam acima dos homens e outras onde homens ridicularizam e reduzem as mulheres ao seu apetite sexual. Esses conteúdos estão abrindo acesso na sua mente para que espíritos malignos dominem seus pensamentos e te façam ficar cada vez mais sedento de alimentar os desejos do seu corpo. Isso que, aliás, é um atual grande sucesso entre os jovens. Conteúdos depressivos que chegam através de rappers e cantoras pop. Letras que estão contaminando corações com o desejo de acabar com a própria vida. YouTube, Spotify, Netflix, Amazon, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, redes sociais em geral. Há muito conteúdo perigoso, porém de muito sucesso e cada vez mais popular, que chega num clique até você. Há pessoas que ainda não entenderam por que estão tão ansiosas ao longo do dia, cheias de síndrome do pânico e depressão. Outras que, mesmo tendo um ótimo casamento e alguém que ama, acabam cheios de desejos incontroláveis por outras pessoas, a ponto de cometer traições e até se separar. E ainda tem aqueles que parecem alienados e a todo tipo de conversa com você falam sobre política ou teoria da conspiração. É exatamente para ser assim. É nisso que o diabo tem trabalhado todos esses anos e tem se aprimorado cada vez mais. Adultos e jovens viciados em jogos e aplicativos de celular. Esses são só alguns exemplos de como você está prejudicando seu corpo, sua mente, seu espírito. A Bíblia revela que o seu corpo é templo de Deus. Atente-se a esse versículo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Então, comece agora a analisar se a luz vermelha já acendeu na sua vida. Analise se o alerta de pecado, ou seja, o alerta de destruição, o alerta de que você está prejudicando o seu corpo e sua vida, se ele não está aceso, porque isso também está te afastando de Deus. Alguns perigos que estamos correndo, nós fazemos de forma visível. E quem conhece o que é pecado, consegue reconhecer. Infelizmente, essas pessoas religiosas, ao invés de te ajudarem a sair dessas zonas de autodestruição, eles apontam o dedo e te martelam com a Bíblia. Deus também não está satisfeito com a péssima atitude deles, porque depois que entendemos um pouco a palavra da Bíblia, buscamos por Deus e passamos a ter uma vida nova. Porém, com os mesmos riscos que outras pessoas que não conhecem a palavra, mas evitando colocar nossa vida em perigo, ou seja, em pecado.
Então, a missão desses que agora se entendem como cristãos é somente ajudar e orientar as pessoas que no momento ainda não têm o mesmo esclarecimento. Mas, infelizmente, não é isso que ocorre em alguns casos. Então, por um instante, para o seu próprio bem, esqueça as grosserias e a arrogância das pessoas santas que usaram o nome de Deus para te machucar e ofender. Você precisa ter interesse em entender o real significado de pecado, não a partir da visão de um padre, sua mãe, vizinho ou pastor. Abra sua mente agora para buscar entender o significado de pecado a partir da visão de Deus. Quando você ouvir esta palavra, pecado, na mesma hora pense: uma luz vermelha de perigo se acendeu na vida de alguém. Um alerta espiritual de que existe um grande risco. Esse alerta nos indica que Deus se afastou e que os demônios se aproximaram. Nos indica que começou um processo de destruição. E o pior, quando a luz vermelha, chamada pecado, acende na vida de alguém, essa pessoa corre o risco de, se ela morre naquele momento, estando com essa luz vermelha acesa, ela atravessará esse mundo, onde deixa seu corpo físico e chega à eternidade somente com o seu espírito, assim como acontecerá com cada um de nós. Porém, se você chega na eternidade com o espírito manchado de pecado, você será direcionado a viver a eternidade no mesmo lugar que o diabo e seus anjos caídos, os demônios, para sempre. E isso será no inferno. Um lugar bem diferente do que os comerciais e os programas de humor dizem. Nem os demônios querem ir para lá. Quando Jesus atravessou o mar e chegou a Gérasa, ele confrontou os espíritos que estavam no corpo de um homem que vivia sujo e exilado em uma caverna. Sabendo que seriam expulsos e temendo ir para o inferno, os espíritos disseram, como podemos ver em Marcos, capítulo 5, versículo 10. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ou seja, os demônios imploraram para que não acabassem sendo enviados para fora da terra, ou seja, para o inferno, pois já conheciam o horror de dia e de noite que é aquele lugar. Foi então que esses espíritos foram enviados até uma manada de 2.000 porcos, que enlouquecida pulou o despenhadeiro e morreram afogados. Você precisa se atentar ao risco, precisa ver o alerta dessa luz vermelha, o alerta que significa você ter o pecado na sua vida. Não se trata da opinião moral de uma pessoa bem vestida de religioso. Pecado é o alerta de Deus que a oportunidade de você ter uma excelente e agradável eternidade ao lado dele está em risco. E como você pode fazer? Como pode identificar se está a caminho de um pecado ou se, de repente, já está até nele? Se você chegou até essa parte dessa explicação, isso já é um bom sinal. E Deus está enxergando em você que você tem interesse na luz e não nas trevas. Neste momento, você já atraiu a presença de Deus e se você manter seu coração sereno e aberto, vai conseguir absorver as dicas que eu vou falar a seguir. Preste atenção. O diabo, sendo o maior rival de Deus, tem como objetivo principal destruir a maior criação de Deus, que somos nós, os seres humanos. Por isso, para nos destruir, ou seja, nos deixar em pecado, ele usa das mais criativas e diversas táticas para te atrair e te deixar preso no pecado. Começa com um artista jovem, interessante e popular, com letras de músicas sexuais e ostentação, violência, crime e até músicas depressivas. Também usa outros meios como séries, filmes, desenhos,
tudo que possa confundir você da realidade, a ponto de você começar a fazer sem entender o risco de estar cometendo um pecado. Ou seja, você está se destruindo e comprometendo seu destino na eternidade. Com tanta gente fazendo, com a TV, o cinema e as mídias normalizando tudo, não há como não ficar confuso. E quando você vê, já está fazendo e pensando igual a eles. Você olha para todos os lados e tudo que é errado é normal. Tudo que a Bíblia alerta para não fazer está sendo feito. E por que isso? Por que tanta gente, ou quase a maioria, parece viver uma vida de pecados sem nenhuma preocupação? Esse versículo nos esclarece. 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Depois que caiu do céu, o diabo e seus demônios têm passado todo esse tempo aqui na terra, influenciando pessoas, mentindo, enganando e mostrando o prazer de alimentar o desejo do corpo. Todas essas pessoas, todas essas vidas estão com a luz vermelha acesa, um alerta de perigo soando lá no céu. O pecado manchando seus espíritos, afastando Deus de suas vidas e os condenando ao sofrimento eterno. Eles só têm a oportunidade de limpar essa mancha enquanto estão aqui na terra, assim como você, aceitando Jesus e deixando de fazer essas coisas, deixando de cometer pecados. Mas o diabo tem deixado eles ocupados demais com essa vida temporária, a ponto de nem pensarem que há uma vida eterna depois daqui. Assim, eles seguem fazendo tudo o que a Bíblia alerta a ser perigoso, consultando espíritos, se prostituindo por dinheiro ou em casa por diversão, destruindo seus corpos, templo do Espírito Santo, se relacionando com pessoas sem estarem casados, discutindo teologia ou perdendo tempo com mistérios que o diabo cria para gerar alienação, se afundando em vícios, jogos, mentiras e tantas outras coisas. O tempo está acabando e esse versículo nos alerta: buscai a Deus enquanto se pode achar. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Você está no canal Meu Comentário Bíblico. Eu agradeço a sua atenção. Oro e peço a Deus que Ele venha iluminar a sua mente, iluminar o seu coração e que a partir de tudo que você escutou, Deus venha começar um processo de transformação e renovação da sua mente, da sua vida. Você é um espírito vivendo uma vida temporária neste corpo e logo todos nós prestaremos contas. Por isso, leve uma vida com responsabilidade. Vá buscar a Deus, vá buscar entendimento, para que você não leve um grande susto quando atravessar este mundo, quando chegar do outro lado, no mundo espiritual, e ali você acabar sendo direcionado para ficar num lugar onde nem os demônios querem estar, porém é para lá que eles vão, porque todos já estão condenados. Eu agradeço pela atenção. Deus abençoe a cada um de vocês. Todo o material que eu trago nesse canal é um material inspirado por Deus e eu desejo do fundo do meu coração que ele possa impactar e mudar cada uma das vidas das pessoas que realmente se comprometem em absorver o conteúdo da palavra do Senhor. Eu sou Jay Ravi, muito obrigado. Se inscrevam no canal, compartilhe esses vídeos com os seus amigos e fiquem na paz do Senhor.